Olá, eu sou o professor Glauco Santos, do Telecentro Municipal de Camanducaia. Na aula de hoje, vamos aprender como usar as operações matemáticas no Microsoft Excel. Realizando operações matemáticas. Antes de continuar com a nossa tabela de gastos, devemos aprender como realizar as operações básicas de matemática no Excel. As operações que iremos aprender serão soma, subtração, multiplicação e divisão. Somando no Excel. Para iniciar uma fórmula no Excel, devemos sempre utilizar o sinal de igual. Depois, devemos dizer os valores ou células que o Excel deve somar, usando o sinal positivo. Com a fórmula e ou valores digitados, devemos sempre apertar o Enter para confirmar a entrada de dados. Vídeo exemplo a seguir. Note que nesta tela eu estou somando 5 mais 8. Na primeira linha, número 1, na coluna C, eu fiz a seguinte fórmula: igual, ou seja, sempre começa com igual, uma operação matemática no Excel, 5 mais 8. Quando apertei o Enter, ele automaticamente deu como resultado o valor 13, corretamente. Na linha 2, eu fiz um pouco diferente. Eu fiz usando o comando igual soma. Ele também serve para somar. A diferença é que os números vão estar separados por ponto e vírgula. Você não vai fazer 5 mais 8, mas 5 ponto e vírgula 8, entre parênteses, e depois apertar o Enter. Na terceira linha eu usei uma fórmula diferente, cuja é a mais comum e mais utilizada no Excel. O que eu fiz na terceira linha? Eu disse que a linha 3, coluna A, tem um valor de 5 e a linha 3, coluna B, tem um valor de 8. Então, quando eu fui somar essas duas linhas, ou seja, esses dois valores que estão na mesma linha, mas em colunas separadas, eu fiz a seguinte fórmula: igual a 3 mais B3. Entenda o que eu fiz. Eu coloquei igual, procurei a coluna A, linha 3, e somei com coluna B, linha 3. Desse jeito, o Excel entendeu que eu quero somar o quê? O valor que está na coluna A, linha 3, e o valor que está na coluna B, linha 3. 5 mais 8 igual a 13. Subtraindo no Excel. Para iniciar uma fórmula no Excel, como foi dito anteriormente, vamos sempre utilizar o sinal de igual. Depois, devemos dizer os valores e as células que o Excel deve usar e inserir o sinal negativo. Com esta fórmula e valor digitados, devemos sempre apertar o Enter para confirmar a entrada de dados. É muito importante, por isso estou repetindo. Vídeo exemplo a seguir. Note que desta vez eu fiz diferente. Eu fiz a seguinte conta: 8 menos 5. Por isso que na coluna C, linha 1, está o resultado no valor 3, porque eu inseri a fórmula igual 8 menos 5. Na linha 3, eu inseri a seguinte fórmula: A3 menos B3, ou seja, 8 menos 5, com resultado 3. Muito importante, a ordem dos números na fórmula altera o resultado. Se você fizer o inverso na subtração, tirar 8 de 5, o resultado será menos 3 e não 3 positivo. Multiplicando no Excel.
Novamente, para iniciar uma fórmula, vamos usar o sinal de igual. Depois, devemos dizer os valores ou células e inserir o sinal asterisco. O asterisco é o sinal de multiplicação no Excel. Com a fórmula e valores ou valores digitados, devemos sempre apertar o Enter para confirmar a entrada de dados. Vídeo exemplo a seguir. Note que agora eu fiz a seguinte conta: 8 vezes 5 com resultado igual a 40. Na linha 1, eu digitei a seguinte fórmula: igual 8 asterisco 5. 8 vezes 5, 40. Na linha 3, perceba que eu continuei com a minha fórmula anterior, só que ao invés de usar o sinal positivo ou o sinal de subtração, estou usando o sinal asterisco para multiplicar. Eu peguei o seguinte: o valor que está na coluna A, linha 3, que é 8, e na coluna B, linha 3, que é 5. 8 vezes 5 igual a 40. Dividindo no Excel. Novamente, para começarmos a fórmula, usar o sinal de igual, digitar os valores ou células e desta vez vamos usar a barra deitada no sentido para a direita. Esta é a barra de divisão no Excel. Com a fórmula e valores digitados, devemos então apertar o Enter sempre para confirmar a entrada de dados. Vídeo exemplo a seguir. Note que neste exemplo eu fiz o seguinte: 8 dividido por 2. Quando 8 é dividido por 2, temos resultado o valor 4. Então, na linha 1, eu fiz a seguinte fórmula: igual 8 barra para a direita 2. 8 dividido por 2, 4. Na linha 3, eu segui com a nossa fórmula, que estou repetindo desde o primeiro exemplo, da soma. Igual a 3 dividido por B3. Valor de 8 dividido por 2. Quando apertei Enter, o resultado foi 4. Atenção! A ordem dos números da fórmula altera o resultado. Se você fizer 2 dividido por 8, vai ter como resultado 0,25. Então cuidado na hora de montar a fórmula. Tanto na subtração quanto na divisão, a ordem dos fatores altera o produto, altera o resultado. Agora que aprendemos as operações matemáticas, podemos continuar com a nossa tabela. Vamos multiplicar o valor, preço, pela quantidade de itens para sabermos o quanto gastamos. Note que primeiro indicamos a coluna e depois a linha, assim como foi mostrado nos exemplos. Repita a fórmula em todas as células, assim como no modelo. Preste atenção no modelo. Aonde está o valor do sapato, o preço do sapato? Ele está na coluna B, linha 4. Então, para iniciar a nossa fórmula, primeiro apertamos igual, depois indicamos B4, multiplicado pela quantidade. A quantidade de sapatos que nós compramos, ela está na coluna C, linha 4. Então, a primeira fórmula que você deve inserir no campo D, linha 4, note coluna D, linha 4, porque é neste campo que vão ficar os valores multiplicados, ou seja, os valores finais. Então, igual B4 vezes C4, quando apertarmos o Enter, vamos ter como resultado o seguinte: R$300. Este é o objetivo, este é a tabela que temos que ter
nesta aula. E vocês precisam então repetir a fórmula na linha 5. Como vou repetir a fórmula na linha 5? Começa novamente com o sinal de igual E5 vezes C5. Quando apertar o Enter, o total vai ser de R$100. Na linha 6, você deve começar pelo sinal de igual e indicar que você quer multiplicar a coluna B, linha 6, B6, asterisco, C6, coluna C, linha 6, onde o total vai ser R$90. Você deve fazer isso até chegar no último item, que é a blusa. E no fim terá que ter uma tabela exatamente igual a esta que está na tela. Se você não conseguiu repetir a fórmula, volte no vídeo e preste atenção se não esqueceu de inserir nenhum comando ou esqueceu de apertar o Enter para inserir os dados. Fim da 10ª aula. Muito obrigado por acompanhar o conteúdo deste canal. Fique atento às novas aulas.